eu sou a Nathalie. E eu sou o Marcelo. E bem-vindos a mais um Fanatic Comenta, o último gravado e editado, né, desta temporada. Porque semana que vem, sim, faremos uns comentários ao vivo. A gente perguntou no vídeo passado, vocês curtiram a ideia. Então faremos, sim, o finale, que será de 2 horas. A gente vai comentar ao vivo semana que vem, no sábado, provavelmente por volta de 9h30 da noite. A gente vai avisar certinho nas redes sociais, então segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente vai avisar tudo certinho, mas será ao vivo. Então assista o episódio pra comentar tudo com a gente. A live vai ser open spoiler, então... Sim, não... Por sua conta e risco, gente. Exatamente, a gente vai comentar tudo o que aconteceu e provavelmente expectativas pra próxima temporada. Mas por enquanto, hoje nós vamos comentar o episódio 13, que foi bom, que foi bom. Foi informativo. É que o final me deixou muito mal, mas enfim, chegaremos lá. Bom, como de praxe, vamos começar pela nossa digníssima Annalise Keating, que está liberta nesse episódio. Uma coisa que eu me toquei nesse episódio é que a gente fica tão focado, né, nas questões dos assassinatos e tal, que a gente esquece que a casa dela pegou fogo. Portanto, todos os pertences dela, a casa dela... Onde ela vai dormir, o que ela vai fazer... Sim, a escova de dentes dela, sei lá... Que ela vai beber... Foi tudo perdido no incêndio, né? Então, nesse episódio a gente vê ela meio que totalmente dependente da Bonnie, né? Pelo que dá pra ver, ela tá ficando na casa da Bonnie. E apesar de no último episódio a Annalise ter arregaçado as mangas para sair da cadeia, a gente vê a Annalise numa situação muito frágil ainda, né? Tanto psicologicamente quanto de toda a situação dela, né? Ela percebe que não tem mais o emprego dela, tal. E ela tá tentando ali ajudar o Nate, que a procurou pra contar sobre a questão do sumiço do corpo do Wes, que ele tava sendo acusado. Ela tenta ali conversar com o pessoal, né, com a Laurel, com a Michaela e etc. Então ela vai visitando todo mundo, tentando ver como que tá as coisas, pra ela meio que se preparar pra algo que estiver por vir. Saber o que tá acontecendo, né? Exatamente. E não pegar informação, tipo, perguntar pros outros como a pessoa tá, tipo, ver a pessoa e fazer aquela análise que ela sabe fazer. Ela tenta conversar com o pessoal e aí a Laurel fica bem incomodada, achando que a Annalise tá se fazendo de vítima e, sei lá, conversar ali com eles só pra, tipo, eles não entregarem ela e tal. E aí ela resolve tomar algumas atitudes em relação à promotoria e acusar lá a Atwood de 1 milhão de coisas pra tentar reverter a situação. Ela volta a fazer o que ela faria normalmente na situação. Ela faz isso também para ajudar o Nate, né, que a princípio não funciona muito, ele fica bravo com ela, fala que não é para ela ajudar ele, mas depois ela tem uma outra ideia, que ela passa pra Bonnie e a Bonnie passa pro Frank. Sim, partiu das duas, mas provavelmente foi da Annalise. Que finalmente vai dar uma chacoalhada aí nessa promotoria e soltar uns podres aí do pessoal. Então, como já meio que esperado, o Nate não estava envolvido na questão do sumiço do corpo. E depois descobre até que o corpo do Wes foi cremado, que pode ser, como tem uma discussão no final do episódio, né? Pode ser muito bom ou pode ser muito ruim pra Annalise e pra todo o caso, né? Porque não tem mais o corpo. Vai depender de outros fatores, né? Porque o corpo em si, você não tira mais prova nenhuma. E eu achei muito bonito que a Annalise foi pessoalmente contar isso pra Laurel. E foi uma cena muito bonita entre elas duas. Algo interessante desse episódio também é que ela se abriu mais pra eles, né? Contou parte da história de vida dela que ela não tinha contado pra eles ainda. Sim, contou sobre a questão do bebê. E não foi só pra jogar na cara ou pra reverter a situação pra ela. A primeira vez ela conta do bebê, ela conta pra Laurel porque ela tá se envolvendo em algo que ela não devia e falou, ó, eu fiz isso e deu merda pra mim, então cuidado. O Connor continua sempre reclamando, sempre achando que a Annalise tá mentindo e escondendo coisa, não sei o que, chato. Plot twist no final do vídeo, não plot twist. Só que aí depois, indo pro final do episódio, a gente vai vendo as coisas mudarem um pouco pro lado da Annalise, né?
ela descobre que a Soraya, a moça da diretora da faculdade, meio que tava concomunada ali com a Atwood. No fim do episódio, descobrimos que a Atwood, o Frank lá, com a pedido da Bonnie e da Annalise, obviamente, consegue dar volta por cima lá no caso e tal, e joga uns termos de advocacia lá para mexer nas coisas da Atwood. Pra liberar histórico de computador, telefonema, sobre o dia do sumiço do corpo do Wes, especificamente. E aí a Atwood nem espera as coisas serem descobertas e já conta lá pro chefe dela que foi ela que transferiu o corpo do Wes. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas ela ter feito isso me chocou um pouco. Ela é suspensa, provavelmente não vai mais participar do caso, mas eu acho que ela vai aparecer atacando a Annalise ainda assim, de alguma forma pessoal. Porque teoricamente ela vai ser suspensa e no caso ela não vai mais poder, tipo, lidar com a Annalise, mas ela não vai deixar isso pra trás. Não sei, mas eu tava um pouco cansada, assim, dessa intriguinha de ficar, tipo, a gente tem coisa contra vocês, a gente tem coisa... Então mostra que vocês têm, já então explode tudo. Mostra as provas. Explode tudo o negócio, sabe? Fica com esse negocinho de vai, não vai, sabe? Já tava um pouco cansado dessa história toda. Então a Annalise parece que tomou um respiro aí agora. Vamos ver o que isso quer dizer pro caso dela daqui pra frente, mas pareceu um pouco mais animada, assim, no final do episódio, quanto ao futuro aí. E segundo ela, eles devem pro Wes descobrir quem foi que matou ele. E em paralelo, o que aconteceu? A Laurel, como estava brava com a Annalise, resolveu começar uma investigação própria e contrata um detetive particular pra fuçar a vida dos Mahoney, porque ela tá convicta de que os Mahoney foram responsáveis pela morte do Wes. Isso é uma coisa que eu já tinha comentado em algum outro vídeo e tal, mas qualquer coisa que aparecer agora, eu acredito que não é. Ou porque eles estão jogando muita coisa, então jogar na sua cara e depois falar, é isso mesmo, você não viu, seu idiota. Não sei. Ele geralmente não é assim que eles não agem, faz o perfil da série. Eu acho que eles ficam segurando até a chocante informação que ninguém esperava e tal. Sim, mas principalmente os Mahones, eu espero que não seja, porque se for, vai ser aquela coisa tipo, não falamos nada deles aqui a temporada inteira, foi eles. Que surpreendente. Não vai ser surpreendente pra mim. Se for alguma coisa deles, a não ser que seja algo muito bem explicado, eu acho que tende a ser uma bosta. Eu achei interessante disso ter aparecido agora, porque era uma coisa, como eu falei, que já tinha sido mencionada antes, só que não tinha sido mencionada na série. Tipo, é uma questão que faz muito sentido ele ter sido morto por ser filho do Mahoney. E ninguém nunca nem cogitou isso. Eu ficava, foi a Annalise. Não, foi o Connor. Não, foi não sei quem. Gente, tem uma questão muito mais óbvia ali. E o momento também foi muito interessante pra fazer o link da Annalise com a Laurel. Foi bem legal a hora que eles trouxeram isso à tona. A Laurel começa a cavucar isso e descobre que, de fato, a mulher do Mahoney, não lembro agora. Não lembro também, eu acho que foi a mulher, mas alguém dos Mahoney fez um teste de DNA do Wes, então estão sabendo que ele é filho do Mahoney, que reforça a teoria da Laurel. Mas, como essa teoria dela tá tão convicta, eu não acho que tenha sido. Pode ser, sei lá, que eles quiseram matar o Wes, mas não deu tempo. Não deu tempo, alguém foi lá e matou. Mas eu parto do princípio que a série vai mostrar só no último episódio mesmo quem foi que matou. E eu acho que vai ser uma pessoa próxima pra ter essa chocante. É o que eu espero também. Indo agora pro Nate, eu pensava que o episódio já iria começar com ele e o Wes na casa, e aí eles enrolaram um pouquinhozinho, mas depois foi pra lá. Aparentemente, toda essa teoria do Wes ter forjado a morte com a ajuda do Nate não está muito correta. A não ser que eles estejam mentindo no flashback, que aí acho que não que eles já não tivessem mentido antes, mas não faria sentido. Fica força novamente, ela cai por baixo, eu acho. Sim. O Nate se encontra com a Annalise e conta pra ela que ele esteve na casa. Na verdade, ele vai contar pra ela que do negócio do papel do sumiço do corpo. Sim. E que ele tá com medo de entrar muito nessa questão da promotoria ter outras coisas sobre o Nate.
E aí ele fala, eu estive na sua casa no dia do incêndio. E aí ele conta pra Annalise que encontrou o Wes, conversou com ele e tal, e deixou ele lá. O Nate sabia que a polícia estava tentando um acordo com o Wes, mas o Wes fala coisas sobre a Annalise e tal, como ela apoiou ele, e aí o Nate resolve respeitar ele e deixar ele lá. Só que ele se arrepende muito disso, porque o Wes morreu. Se ele tivesse feito alguma coisa, tivesse ficado com ele, ou tivesse na hora que a polícia liga pra ele e pergunta se ele sabe o paradeiro do Wes, ele mente, fala que não. Então se ele tivesse feito algo diferente, o Wes estivesse vivo. Sim. Ele pensa assim. Por sinal, foi uma cena muito linda também do Nate com a Annalise. Acho que a gente nunca viu o Nate chorar. Então foi muito fofo ver assim, o quanto ele se importava com o Wes e o quanto isso dói nele também. Legal que até essa temporada você tinha, tipo, pessoas... Não sei se você pega o Nate e o Frank, eram dois personagens fortes, que pareciam inabaláveis, que nada ia derrubar eles. Nessa temporada, os dois meio que estão... muito fragilizados, né? E aí, mais pra frente, a gente descobre, né, como já mencionamos, que é a Atwood que moveu o corpo do Wes, então o Nate fica ok. Tá tranquilaço agora. E aí ele parece ficar, né, contentinho. Ele fica bravo com a Annalise quando ela se mete e parece que não dá certo, mas na hora que dá certo ele fica amigo, né? Então, enfim, mas... né, vamos pular essa parte. Mas ela, mesmo assim, ela fica muito feliz que deu certo e que ele tá livre, né? Acho que a Annalise ainda guarda um pouco de culpa por ter com certeza. colocado o Nate na reta aí em outros momentos. Então foi bacana de que ele tá livre. E eu acho, né, aparentemente que o Nate realmente não tem nenhum envolvimento. Acho que foi só... ele só realmente passou pela casa e aí ficou toda esse monte de teoria, mas pra nada, assim. Será que no final todos terão passado pela casa? Quase todos, né? Aparentemente só a Michaela e o Asher não passaram pela casa. E a Bonnie. Por enquanto. A Bonnie por enquanto, né? Porque ela não tem álibi ainda, acho. A Michaela e o Asher parece que tiveram papéis mais... importantes, assim, né? A Michaela, além de tá segurando a turma aí todos esses episódios, ela finalmente meio que confronta, né, a Annalise pede pra falar com ela e ela já chega tipo, tá bom, fala aí o que você quer, você quer alguma coisa, né? Cuidei das suas bosta. Exatamente. Por fim, eu acho que a Michaela, na verdade, gosta da Annalise e se preocupa com ela e acredita que ela seja inocente, mas ela sempre bota essa fachada de durona e tal. O que eu tô percebendo, não sei se é isso que tá acontecendo, mas parece que a Michaela tá se desenvolvendo com essa parte de advocacia e ela tá se espelhando na Annalise num ponto em que ela está se tornando uma espécie de Annalise. Sim. Talvez ainda não todas as artimanhas, tipo, por trás dos panos, mas a parte de ter a pegada, de manipular as pessoas, ela tá indo por esse lado. Eu acho que por um tempo ela não queria ser Annalise, mas acho que já era tarde demais. Eu acho que ela já tava num caminho, assim, pra ser a Annalise. E o Asher finalmente falou algumas coisas... verdades foram ditas. Pelas quais nós estávamos passando, né, e sentindo. O Asher é a gente dentro da série, menos as piadas. Que ele começa a pensar, puxa vida, mas por que o Connor tá tão estranho? Mas por que o Connor só fica culpando a Annalise? E começa a questionar, e a Michaela fala, não vai por aí não, meu Deus, o que, lá. Mas ele não descansa disso e ele estava certo, tem coisa aí. Que nós vamos descobrir graças ao nosso digníssimo Oliver, que vai fuçar o celular da Annalise. O Connor dá aquela... mexe aí, mano. Então, só que aí, vamos lá, vamos aos fatos. O Connor fala pro Oliver, mexe nesse celular, tem coisa aí, a Annalise fez isso, a Annalise matou o Wes. E aí o Oliver descobre que o Connor, na verdade, escondeu várias pequenas informações aí sobre o paradeiro dele na noite do assassinato do Wes. Por que ele insistiu tanto se ele tem o rabo preso? Aí a gente já vamos ter que falar da cena final antes. Aparece o Connor tentando fazer uma massagem cardíaca no Wes, tentando, mano, acorda aí. E a insistência dele pelo celular da Annalise, ou ele pode ter algum tipo de culpa e tá falando, talvez ela tenha mais do que eu, então acha alguma coisa aí, ou talvez ele viu alguma coisa dentro da casa, que leve ele a ter toda essa desconfiança em cima da Annalise, que ele tá repetindo,
E o celular é o único lugar que ele vê que possa ter alguma prova pra sustentar isso que ele viu. Entendo, porém não entendo, porque... O fato de não ter mandado a real. Exato! Gente, já tá tudo tão cagado. Ele falar, se ele não tem culpa de nada, que custava ele falar, então, eu fui lá porque eu recebi a ligação da Annalise e aí eu vi o Wes, eu tentei ajudar e não deu certo. Talvez ele não tenha falado no começo, porque ele ficou assustado, sei lá, que o pessoal pode pensar que fui eu, não vou falar nada. E aí quando entrou no momento mais tranquilo que ele poderia falar, ele falou, mas se eu falar agora, o pessoal também vai desconfiar de mim. Não sei se pode ter sido por esse lado. Porque assim, na hora que apareceu a cena, o Wes ali desacordado e o Connor fazendo massagem cardíaca, eu senti um nojo absurdo e a primeira coisa que eu pensei foi tipo, seu desgraçado, você matou o Wes. E aí depois eu pensei, não, se tá aparecendo o Connor lá, não foi. São as duas possibilidades, mas eu imagino também que se ele, com essa cena assim, provavelmente ele não vai ter sido o assassino. É que também, ó, do frame que a gente vê, não tem nenhum sinal de violência no Wes. O rosto dele tá ok, ele só tá com os olhos fechados. E do que a gente vê do peito dele, não tem sangue ou nada do tipo, algum tiro, alguma facada, enfim. Então fica muito em aberto ainda. Se ele pode tá ser morto. Uma cena antes do assassinato. Então, se ele tá desacordado, se ele já tá morto, como que foi essa morte, né? Então, eu acredito que se mostraram o Connor nessa cena, não foi ele que matou. Ele pode ter um senso de culpa e de participação no assassinato dele por talvez não ter conseguido reanimá-lo com a massagem cardíaca, ou por ter visto alguém matando ele, ou tentando matar ele, e não fez nada por medo, sei lá, Sim. alguma coisa assim. Mas ele tava escondido no canto, viu o Wes sendo morto e, sei lá, tipo, ficou com medo de reagir, depois que a pessoa foi embora, ele foi tentar fazer alguma coisa. Sim, eu acho que sim. Mas isso não muda o ódio que eu sinto por ele não ter falado nada até agora. Esse ódio também vem de toda a temporada, né? Exato, esse cara é chato, muito chato. Eu não sei mais se eu tenho teorias, eu tô muito confusa depois dessa... Porque não nos restam muitas pessoas. Vamos recapitular. Quem a gente ainda não sabe exatamente o que fez naquela noite? A Annalise, a Bonnie, o Frank diz que passou na casa, mas a gente não sabe exatamente o que ele fez. Sim, o Frank a gente não sabe, mas é um cara que eu acho que tá 100% livre. Porque já teve aquela cena que ele encontrou o Wes, não sei o que, então acho que já meio que perdeu aquela coisa de putz, foi o Frank. Não, ele já encontrou o cara, já largou o cara, tipo, não tem muita graça. Connor, já que apareceu essa cena também, eu acho que não seja ele. O Nate também, acho que O Nate assassino não... sai de questão. Então ainda tem a possibilidade da Annalise, Bonnie, Oliver. O casal, acho que Michaela e Asher só porque a gente não tem exatamente os passos deles, mas por motivação acho que não faz nenhum sentido. A Laurel, por mais absurdo que seja, a gente também não sabe o que ela fez. O Oliver, apesar de não ter motivo nenhum, pra mim, tem umas teorias aí no Reddit de que foi o Oliver. A motivação que deram na teoria seria de proteger o Connor. Pra mim não faz sentido. Mas no momento ele ainda não sabia que o Connor tava tão envolvido assim nessas merdas. Mas, de qualquer forma, o Oliver tem essa... que pra mim, né, tem mostrado uma personalidade meio dupla. No momento ele é forte, sabe o que quer, e no outro ele aceita qualquer influência. Sim. Então, ele elimina a possibilidade de ter sido o Oliver. A teoria se baseia no episódio quando a gente descobre que o Oliver apagou o celular da Annalise e ele volta até a cena do crime pra poder jogar o celular lá. O que acontece? A Bonnie chega e fala, e aí, você fez? E ele fica tipo, fiz o quê? E ela fala, o celular. A Annalise falou que você tinha que fazer a parada lá, ele... Ah, tá, fiz. A teoria se baseia neste momento... Nessa reação de susto dele. Mas ele é um personagem assustado, então... Mas, de qualquer forma, a teoria se baseia nisso. De que quando ela perguntou, você fez? Dele ter pensado, ai meu Deus, ela sabe que eu matei o Wes. A Laurel, assim, gente... Não faz sentido. Não faz sentido. Tudo bem, ela chegou na casa um tanto quanto alcoolizada, mas daí ela matar o Wes... Sim. Ela tava alcoolizada, ela não tava drogada, não tava
fora de si. Então, pra mim, eu pessoalmente elimino Laurel, elimino Frank, Nate, Connor. E o casal. Sim. Mantenho Annalise, infelizmente. Bonnie, Oliver, a família do Mahoney. E, sei lá, alguém da polícia, da promotoria? Não sei. Bom, mas além da questão dos possíveis assassinos do Wes, tem também essa linha do tempo do que aconteceu com o Wes. Ainda não foi dito nada sobre a pessoa em caso de emergência que ele ligou, da ligação, né? Quando ele estava no táxi. Então, do período que ele ligou, que era de dia, até a hora que ele encontra o Nate à noite, tem um espaço ali que pode ter acontecido alguma coisa que não foi dita ainda. Tem também a passagem do Frank pela casa. Ele diz não ter visto o Wes quando passou lá, mas... Isso significa que o Wes não estava lá. Ele pode ter passado antes do Wes ter ido pra lá, ou enquanto o Wes estava lá, mas estava escondido. O Wes pode ter se escondido do Frank, que seria algo lógico a se fazer. Sim, ou ele já estava morto e o corpo estava escondido. E aí tem essa nova informação de que o Connor também viu o Wes. O Wes já estava morto, o Wes não estava morto. Quando foi isso? Alguém mais viu isso? Connor é a pessoa no porão que a Laurel viu antes da explosão? E provavelmente o Oliver vai revelar essa informação pra todo mundo. Talvez nessa hora a Laurel faça essa ligação e fala, putz, foi você mesmo que eu vi saindo. E aí provavelmente todo mundo vai se virar contra o Connor e a vida dele vai ficar um inferno durante esse episódio duplo. Até essa questão de se virar contra me lembra o comportamento da Michaela, que apesar dela não querer que o Asher entrasse nessa questão do Connor ter algum tipo de culpa de ser a fonte anônima pra polícia, quando o Connor é confrontado, que ele fala, não, isso não faz sentido, aí a Michaela, não, faz sentido sim, porque quando a pessoa é culpada, a primeira coisa que ela faz é culpar outra pessoa, não sei o que e tal. Então eu achei muito inteligente da parte dela não ficar nessa de não, somos família, não vamos brigar. Já que a gente tá falando merda aqui, então vamos falar merda. Porque com certeza ela já tava pensando isso, mas ela não quer acreditar que pode ter essa possibilidade. Ela tá naquela, né? Tipo, de não, gente, vamos ficar juntos, vamos se ajudar e tal. Ela não quer, tipo, que alguém... Talvez ela não queira acreditar que um deles é culpado. Mas também ela não é burra, né? Eu acho que se o Connor ou qualquer pessoa tiver de fato uma relação com a morte do Wes, ela não vai perdoar, né? Ela não vai ficar nessa de fechar os olhos. E a gente tem o celular ainda, porque eu acho que não saiu toda a informação que vai sair daquele celular ainda. Não. Acho que deve ter muita coisa pra olhar lá. Em relação ao celular, eu achei bacana quando o Connor fala, tipo, não, porque tem o celular, não sei o quê, por que ela pediu pra pagar? E a Bonnie fala, porque tem muita coisa lá que envolve um monte de coisa que tá todo mundo envolvido. Então não é só um caso isolado, né? Pra livrar a cara de todo mundo, não. Exatamente. Só o dela. E a gente sabe que a Annalise sempre tenta, na medida do possível, ajudar todos eles, né? Sim. Mas, infelizmente, vai ficar tudo pro final. E lá vamos nós. O final vai ser 2 episódios juntos, né? Um final de 2 horas. E por hora não temos certeza de nada. Tudo que sabemos é que nada foi decidido. Vamos descobrir quem foi o assassino, provavelmente o gancho pra próxima temporada, porque todos até agora tiveram. Sim. Geralmente alguém morre. Quem morreria nessa temporada? Ai, Connor, por favor, mata o Connor. E se o Wes tivesse forjado a própria morte e realmente morresse agora? Ia ser idiotice, né? Demais. O Connor é um bom suspeito. Um suspeito não. O Connor é um bom candidato para Frank, talvez. O Frank talvez fosse interessante por essa questão, nesse ciclo de ter feito tantas coisas erradas, ele se redime, ele morre, aí... Só que eu acho que fica muito esse negócio de ai, coitadinho. Porque geralmente as outras mortes eram tipo pessoas que a gente não tinha nenhuma relação próxima, eram pessoas estranhas que a gente ia descobrindo a história. Que muitas vezes já estavam fazendo cagada. Exatamente. E aí a primeira morte que a gente realmente conhece a pessoa e se importa foi o Wes. E aí, sei lá, vai começar a matar todo mundo. Matar já outro personagem muito principal, assim. Talvez a diretora da faculdade.
Pode ser uma morte que mais uma vez vai dar a entender que a Annalise pode estar envolvida. Mas aí também é muita repetição. Nossa, é verdade, né? a promotora seria bem legal. Que ela, mesmo que não tivesse nada a ver, automaticamente a Annalise estaria nos holofotes. Pode ser. Poderia ser uma abordagem interessante para a próxima temporada. Ter uma morte que eles não estão envolvidos, mas que vão ficar caindo matando em cima. Mas que eles vão ser culpados por. Pelo menos seria uma nova abordagem, né? Porque saber que eles são capazes de 1 milhão de coisas a gente já sabe, né? E que eles conseguem se livrar. Mas provar realmente que eles são inocentes. Seria algo interessante e diferente. E não forjar uma inocência. Então, gente, se vocês tiverem alguma teoria sobre o que vai acontecer nesse finale, deixem aí nos comentários. Se vocês também têm algum chute sobre o gancho para a próxima temporada, deixem aí também suas ideias e pensamentos. Nós estamos meio que, né, sem muita coisa para concretizar, porque ficou tudo pelo ar. Mas semana que vem, no sábado à noite, por volta de 9h30, estaremos aqui falando finalmente sobre quem matou o Wes, se matou mesmo, e o que achamos e o que vai vir na próxima temporada. Então não deixe de se inscrever no canal, que quando começa vídeo ao vivo no YouTube, você recebe uma notificação no seu celular, se você tem o aplicativo do YouTube instalado. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, que também vai ter aviso lá de... Vamos estar lembrando vocês durante a semana. Exatamente, do horário, como que vai ser e tal, pra gente conversar juntos sobre o finale da 3ª temporada de How to Get Away with Murder. A gente se vê na semana que vem, então um beijo e tchau!